E foi. Então, pessoal, aqui a gente pode dividir a energia em energia elétrica, né, que a gente já está um pouco mais acostumado. A energia mecânica, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, tá? As outras energias vocês vão acabar vendo ao longo do curso, né? Mas aqui, como a gente só está estudando mecânica, nós vamos ver energia mecânica. Energia nuclear, né? Que aí já está ligada aos átomos e tudo mais. Energia química, que a gente também vê no nosso dia a dia, por meio de pilhas, baterias, né? E coisas do tipo. Energia radiante, que aí já é por conta da luz, né? E energia térmica, que vocês também vão ver, né? Energia radiante, energia térmica, vocês vão ver ao longo do curso também, né? Todas as energias vocês acabam esbarrando ao longo do curso, certo? Energia térmica está mais ligada à troca de calor de corpos, nós estamos falando já de energia em forma de calor. Beleza, pessoal? Bom, e aí, né? Como a gente já sabe, vocês já devem ter ouvido falar, né, que a energia não se cria, não se perde, ela apenas se transforma, né? A gente já tem que ter esse conceito aí na cabeça, porque ela só pode ser, então, transportada ou armazenada de diferentes modos, tá? Então, pessoal, a gente vai perceber, né, que por enquanto a gente vai estar falando só de mudança, transformação aí entre energias mecânicas, certo? A gente não vai se concentrar nesse curso na troca de tipos de energia, por exemplo, da mecânica para a elétrica, que é o que acontece, por exemplo, aqui nesse carinha, né, que é a nossa usina hidrelétrica, ok? A gente não vai ver isso, tá? A gente só vai ver mudança de energias mecânicas, ok? Então essa energia armazenada, o primeiro conceito que eu vou dar para vocês, né? Toda energia armazenada nós damos o nome de energia potencial, tá? Que ela pode ser química, elétrica, elástica ou gravitacional, ok? Então uma energia que está armazenada, ela acaba sendo uma potencial, é um potencial de energia, certo? Vamos falar exclusivamente da energia mecânica, a qual pode ser definida como a capacidade de um corpo realizar trabalho. Lembram da última aula que a gente falou sobre trabalho? Opa, tem muita gente entrando agora. Então, pessoal, a energia só é energia se ela for capaz de realizar trabalho. Se ela não for capaz de realizar trabalho, não é energia, tá? Então, quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com movimento, ela é chamada de energia cinética. Então, veja, ó, a gente já falou de duas energias aí que a gente vai destrinchar com mais calma. A energia potencial e a energia cinética. Energia potencial é o potencial que um corpo tem de realizar trabalho. E energia cinética já é a energia relacionada ao movimento. Beleza? Só que se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição do corpo, ela é chamada de energia potencial gravitacional, certo? Então, pessoal, aqui a gente já começa a dividir a nossa energia mecânica em outras três energias aí, certo? Que estão todas relacionadas. A energia cinética, como eu falei, né, que ela está relacionada com o movimento dos corpos. A energia potencial gravitacional, que está relacionado com a posição do corpo no campo gravitacional. Não sei se está pequeno aqui. Está relacionada com a posição do corpo no campo gravitacional, tá? E a energia potencial elástica, que está relacionada com a deformação dos corpos, tá? Essa daqui, energia potencial elástica, está mais relacionada com mola, né? Com uma barra de ferro ou de um outro material sendo deformado, né? Está relacionado com isso, tá, pessoal? Com deformação dos corpos. Esse é a energia potencial elástica. Beleza? Até aqui sobre essas três energias. Nós vamos destrinchar elas agora. Mas está tudo certo para vocês? Tudo bem? Sim? Beleza, então vamos prosseguir. Eu vou preparar alguns exemplinhos aqui, tá? Bom, primeira energia então que a gente vai ver é a energia cinética, certo? A energia cinética, pessoal, ela vai depender, energia cinética, então guardem isso daí, ó.
energia, sempre eu vou dar como um Ezinho. E quando eu estou falando de cinética ou potencial gravitacional, eu vou colocar o prefixo aqui embaixo, tá? Prefixo não, sufixo, né? Beleza? Então, E de energia e um Czinho aqui embaixo de cinética, tá? Então, a energia de um corpo em movimento depende do valor sempre da sua massa e do valor da sua velocidade. Então, o valor da energia cinética vai ser dado por essa equação aqui, que vocês vão ter que guardar. Isso daqui não tem jeito, tá? Energia cinética é meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Ok? Simples assim. Então, vamos supor, pessoal, que vocês, por enquanto, a gente não vai falar de conservação de energia. Então, vamos supor que eu dei um exercício para vocês acharem a energia cinética de um corpo, tá? Aí vocês já sabem que energia cinética é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, tá? Vamos supor assim que eu falo que a massa do corpo é igual a 10 quilos, vamos supor, tá? Uma massa qualquer aí, e que a velocidade que esse corpo se encontra é de 5 metros por segundo. Certo? Então, pela continha aqui, ó, por enquanto, vocês só vão fazer isso, tá? Por enquanto é só isso. Meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Tranquilo? E aí, pessoal, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 25, nós vamos ter 125 joules. Certo? Só isso. Por enquanto, eu vou pedir para vocês, ó, qual que é a energia cinética de um corpo de massa tal a uma velocidade de tanto. Vocês vão lá e aplicam a formulazinha. Por enquanto é só isso que a gente vai fazer, tá? Agora percebam, pessoal, que como a massa e a velocidade são diretamente proporcionais à energia cinética, qualquer um dos dois que a gente aumentar, a gente vai ter aumento dessa energia cinética, tá? Então vamos supor aqui, ó, que eu mudo a massa desse corpo para 20 quilos e mantenho essa velocidade. Eu vou perceber que aqui agora, ó, eu dobrei a minha energia. Estão vendo? Porque 20 dividido por 2 é 10, vezes 25, 250. Tá? E a mesma coisa vocês vão perceber que vai acontecer se eu aumentar a velocidade. Tá? Então, se eu manter a massa aqui, ó, energia cinética é meio de 10 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, vezes 5, 500 joules. Ok? Percebam então, pessoal, que quando eu aumento a velocidade, eu tenho um incremento muito maior de energia do que se eu aumentar só a massa. Porque a minha velocidade está ao quadrado, estão vendo? Quando ela está ao quadrado aqui, eu vou ter um incremento muito maior de energia do que se eu simplesmente aumentasse a massa do corpo. Então, para a energia cinética, pessoal, percebam sempre que a velocidade vai influenciar muito mais do que a massa, tá? Porque ela está elevada ao quadrado. E cálculo de energia cinética é só isso, tá? Beleza? Então eu quero que vocês gravem aí a primeira equaçãozinha aí, que é meio de mv quadrado. Ok? Vocês têm alguma dúvida nessa daqui? Energia cinética? Explico, Emily. Ó, a Emily tá com dúvida ainda? Tá, né? Ó, o Emily, eu vou voltar aqui, ó. Olha só. O que eu quis dizer é o seguinte, ó. Energia cinética, a primeira equação que vocês vão ter que guardar. Essa vocês vão ter que guardar mesmo, não tem jeito de onde tirar e tudo mais, né? Tem jeito, mas não vamos entrar nesse método. Mas, ó, a energia cinética é meio de mv ao quadrado, certo? Isso daí vocês vão ter que guardar. Tá? Aí eu dei um exemplo aqui de um corpo de massa de 10 quilos a uma velocidade de 5 metros por segundo. Beleza? E aí eu só coloquei na continha aqui, ó, a massa é 10 quilos, a velocidade é 5
E como vem da equação ao quadrado, eu tenho que colocar o expoente 2 aqui, beleza? 5 ao quadrado eu vou ter 25, certo? 25 vezes 10, 250, dividido por 2, 125. Beleza? Foi isso que eu falei. Aí, para dar um outro exemplo, para vocês verem como que era a relação de massa e velocidade dentro da equação da energia, o que eu fiz? Eu aumentei a massa aqui, eu dobrei a massa. Tá? De 10 eu passei para 20. Percebam que eu passando a massa de 10 para 20, eu vou ter uma relação direta aqui. Eu dobrei aqui, vai dobrar a minha energia. Só isso. Beleza? Porque, ó, 5 ao quadrado, 25. 20 dividido por 2, 10. 25 vezes 10, 250. Beleza? Agora, olha só quando eu aumento a minha velocidade. A velocidade eu acabei dobrando aqui. Certo? Só que quando eu dobrei a velocidade, eu tenho ela elevada ao quadrado, eu vou perceber que vai aumentar muito mais, uma relação de 4 vezes aí, né, para quando a gente dobra, né, uma relação de 4 vezes em relação à mesma massa, estão vendo? Ó? Tá vendo? Então, se eu dobrar a velocidade, eu vou ter uma energia 4 vezes maior. É isso que eu quis dizer só, tá? E para calcular a energia cinética, simples, né, só mudar ali, só colocar os valores na equação, tá? É só isso. Conseguiu pegar? Tudo bem? Na verdade, Emily, aqui, ó, a massa, você tá vendo que ela tá, a massa eu coloquei o 10 aqui, né? Só que como aqui esse meio tá multiplicando todo mundo, tudo isso daqui vai ser multiplicado por 2. Mas se eu dividir só essa massa aqui por 2, fica na mesma, né? Porque tá tudo multiplicando. Eu só faço isso para ficar mais fácil. Mas é como se ele estivesse dividindo todo mundo, tá? Então você pode fazer a multiplicação aqui em cima e depois a divisão por 2 aqui, tá? É claro, você tem que começar pela potência, né? Beleza? Faz a potência, faz a multiplicação e a divisão aqui. Tranquilo? Beleza. Beleza. Posso ir para a próxima? Energia? Acho que sim, né? Vamos lá. Então, ó, energia cinética está relacionada com movimento. Energia potencial gravitacional, o próprio nome já diz, é um potencial, certo? Opa. Beleza. É uma energia potencial. Então, quando vocês olham para essa palavra aqui, ó, você tem que lembrar que energia potencial é que ela pode realizar alguma coisa, mas ainda não realizou, tá? Então, potencial gravitacional é que ela pode realizar trabalho, mas ainda não realizou, e esse trabalho, essa energia, né, está relacionada com a gravidade. Por isso que chama energia potencial gravitacional, certo? E ele vai depender diretamente dos valores de massa, da altura do corpo, certo? E da aceleração da gravidade, que é o nosso G, que a gente bem conhece, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, ó, o valor da energia potencial gravitacional acaba sendo dado pela equação massa vezes gravidade vezes altura. Lembra? Por vezes, vocês podem encontrar aí a energia potencial gravitacional só como força-peso vezes altura. Porque força-peso, se vocês lembrarem, é massa vezes gravidade. Tá? Você só vai multiplicar pela altura. Ok? Então é assim, pessoal. Ó. Deixa eu abrir aqui e aqui. É assim, ó. A energia potencial gravitacional, energia cinética por conta do movimento. A energia potencial gravitacional, ela é uma energia relacionada com o corpo. Então pensa numa bolinha aqui, localizada
em um campo gravitacional, certo? Então pensem vocês assim, ó, pegar uma borracha, aqui ó, borracha, certo? Pega a borracha e sobe ela, tá? Essa altura aqui, ó, nos denota, ó, eu vou pôr assim, né, como se estivesse para o chão aqui. Essa altura aqui vai nos gerar uma energia potencial, certo? Então, se eu soltar ela daqui, ó, ela tem uma aqui em cima ela tinha uma determinada energia. Se eu subir acima aqui da minha câmera, ó, ela vai ter uma energia maior. Então, quanto maior for essa altura H, maior vai ser o meu potencial de energia, certo? Beleza? Então, olha só. Para eu calcular a energia potencial gravitacional, eu vou pegar a massa, multiplicar com a gravidade e com a altura. Ok? Então vamos supor que eu tenho um corpo de massa 10 kg, certo? A uma altura de 1 metro, 10 quilos, 1 metro, certo? Aonde a minha gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Para eu calcular a minha energia potencial gravitacional, eu só tenho que fazer a massa vezes a gravidade vezes a altura. 10 vezes 10, 100. Então a minha energia potencial gravitacional é de 100 joules. Ok? É o potencial que ela tem para ter energia. Ok? Ah, Raul, se eu aumentar a massa, eu vou aumentar a minha energia potencial? Sim, elas são diretamente proporcionais. Veja aqui na equação, tá? Ó, elas são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar a minha massa, ó, de 10 eu aumentar para 20, eu vou ter aqui uma energia potencial gravitacional de 200 joules. A mesma coisa vai acontecer se eu aumentar a minha altura aqui, ó. Opa, a minha altura aqui, eu coloquei H, é 1. Se eu aumentar a minha altura, pessoal, ó, vou manter os 10 quilos aqui. 10 quilos, 10 metros por segundo ao quadrado, só que a altura eu vou colocar 10 também, 10 metros, ao invés de 1 metro, 10 metros. Então a minha energia potencial gravitacional, nesse caso, vai ser de 1000 joules. Certo? Então percebam, pessoal, que ela sempre vai estar relacionada com... A gravidade não vai mudar, né? Porque a gente sempre vai fazer o estudo dos corpos aí, aqui na Terra. Mas, então, a energia potencial gravitacional vai estar relacionada sempre com a altura que o corpo está e com a sua massa. Beleza? Ficou claro aí o que é energia potencial gravitacional? Sim? Beleza. Tá. Então, ó, energia potencial gravitacional, só isso também. Ok? Agora, a gente tem uma mais chatinha, que é a tal de energia potencial elástica, certo? Então, tem uma grande quantidade de materiais, pessoal, que tem características de se deformar elasticamente após a aplicação de uma força externa. Na verdade, né, eu coloco isso daqui, né? Por quê? Por exemplo, vidro. O vidro, né? Teoricamente, a gente olha, teoricamente não, né? Observando o vidro, a gente vai perceber que ele não se deforma elasticamente. Elasticamente que eu falo, pessoal, é você deformar um corpo, como se fosse uma mola, tá vendo? E ela voltar no lugar de antes de você deformar esse corpo, tá? Por exemplo, o vidro, ele, se a gente for olhar, né, a olho nu, ele não se deforma, mas microscopicamente ele se deforma, mas ele deforma muito pouco, né? O coeficiente de deformação dele, elástica, né, é muito baixo, tá? Ele consegue se deformar pouco. Por isso que a gente acaba não vendo. Depois que ele se deformou a um certo nível, ele vai quebrar, tá? Mas pensando só em corpos que a gente consegue ver essa deformação elástica, por exemplo, uma mola, né? A mola é o exemplo mais clássico aí que a gente vai ver. Então a gente vai perceber
que muitos materiais, né, aí molas podem ser feitas de plástico, de aço, coisa do tipo, elas têm essa capacidade de se deformar em função de uma força externa sendo aplicada, tá? Então, por vezes, a energia aplicada a esse material excede seu limite elástico, causando a deformação permanente ou deformação inelástica. Então, a gente não vai tratar agora, né, sobre esse tipo de deformação aqui, né, deformação inelástica. E nem... a gente não vai tratar sobre essa forma de deformação aí não, tá? A gente só vai tratar sobre a deformação elástica destes corpos aí, que vai ser a nossa energia potencial elástica. Então, no caso das deformações elásticas, a gente percebe um fenômeno que quando o material é deformado elasticamente, ele armazena energia, né? Essa energia que foi imposta a ele acaba armazenando e pode ser liberada em um segundo momento. Então, lembra da mola, né? A mola, quando a gente puxa ela e segura, puxou, segurou, a gente tem uma energia potencial. Na hora que a gente solta, o que vai acontecer? Ela não vai se movimentar? Essa energia potencial elástica vai acabar sendo convertida em energia cinética, certo? Que está relacionada ao movimento. Mas a gente vai falar disso na próxima aula. Mas percebam, pessoal, que quanto mais eu puxo a minha mola, né? Claro que sem deformar ela permanentemente, quanto mais eu puxo a minha mola, maior vai ser a minha energia armazenada nesta mola. Ok? Então vocês já devem ter visto, né, isso daqui. Já devem ter puxado uma mola que ela fica lá estendida. Na hora que você solta, ela corre aí. Tudo bem? Antes de você soltar, nesse momento aqui, ó, que a mola está esticada, nós temos energia potencial elástica. Beleza? Até que tá beleza, né? Acho que tranquilo. Bom. Então, ó, quando um corpo é pendurado na extremidade de uma mola, uma força atua sobre ele de maneira que a distensão sofrida é diretamente proporcional à força aplicada. Ok? Então, eu estou colocando aqui, quando um corpo é pendurado, mas a gente não precisa ter esse corpo pendurado, né, sob a ação da gravidade. Nós podemos ter esse corpo na horizontal também e eu puxando. Então, analogamente, quando nos deitamos numa cama de mola, a compressão da mola é diretamente proporcional ao nosso peso aplicado, certo? Então existe uma relação entre a força aplicada ao material elástico e a deformação X, né, que ela produz. Então isso né? Essas grandezas aí acabam sendo diretamente proporcionais entre si, o que exprime algebricamente, e pode se exprimir como algebricamente, como força proporcional à deformação. Isso no caso de mola, tá, pessoal? Então percebam que se eu tenho uma mola presa aqui numa parede, aí eu aplico uma força F, certo? Eu vou ter uma deformação de X. Sei lá, eu apliquei uma força de 10 newtons, aí eu tenho uma deformação de 10 centímetros. Assim, ó. Imaginem aqui, ó, a molinha na parede. Esse daqui, ó, é o estado normal dela, ó. Eu vou colocar todas aqui, ó. Certo? Então, todas aqui nesse ponto aqui é o inicial, certo? Vamos supor que eu apliquei uma força aqui, ó. A força aplicada é de 10 newtons. Por exemplo, tá? E eu percebi uma deformação aqui, ó, de 10 centímetros. Por exemplo. Ok? Agora, vamos supor, na mola de baixo aqui, eu apliquei uma força de 20 newtons. Ela é 2 vezes maior que essa daqui. Se é 2 vezes maior, a deformação também vai ser 2 vezes maior. Ok? E do mesmo jeito, se eu tiver aqui, ó, uma força de 30 newtons, essa deformação aqui vai acabar sendo de 30 centímetros. É diretamente proporcional. Ok? Bom,
Se é proporcional, a gente precisa de uma grandeza que dê essa característica de proporcionalidade. Ok, pessoal? E esse daí, essa grandeza aí, né, vamos dizer assim, que dá essa proporcionalidade, ela foi conseguida, adquirida, né, ou estudada por meio da lei de Hooke, certo? Essa lei aí só é válida até o limite elástico de cada material, porque acima desse valor o corpo acaba sofrendo uma deformação permanente e aí ele já não tem mais as características elásticas, tá? A lei de Hooke dá esse K aqui, que é a nossa chamada constante elástica do material, certo? Cada material vai ter uma constante elástica, né? E vamos dizer assim, né? Cada geometria de material pode ter uma constante elástica diferente. Por exemplo, se eu tiver uma barra de aço, ele vai ter uma constante elástica diferente de se eu tiver uma mola, tá? Construída nesse mesmo aço, beleza? Em partes, tá, pessoal? Entre aspas, né? É claro, né? A geometria favorece, mas por conta do sentido da aplicação da força. Mas o material em si ele tem a mesma constante elástica, certo? Alguém falou alguma coisa aí? Não? Beleza. Bom, então, pessoal, ó, a gente vai perceber que tem alguns fatores que influenciam na determinação da energia potencial elástica, né? A influência da constante elástica da mola, quanto maior o valor da constante elástica de um corpo, maior vai ser a sua energia potencial elástica, e a influência da deformação da mola. Quanto maior a deformação de um corpo, maior será a sua energia potencial elástica. Então, de modo que a energia potencial elástica armazenada é proporcional ao quadrado da deformação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando eu coloco esse K no meio, né, que é a nossa constante elástica, eu vou perceber que nós vamos ter aí uma proporcionalidade dada pelo quadrado da distância da deformação, certo? Então, desse jeito, a nossa equação da energia potencial elástica vai ficar com essa cara aí, ó. Uma mola de constante elástica K apresentando uma deformação X. Isso daqui é ao contrário, né? Isso é K e isso daqui é X. Armazena uma energia potencial elástica dada por energia potencial elástica é Kx ao quadrado dividido por 2. Beleza? Esse Kx ao quadrado dividido por 2, pessoal, ele aparece porque a gente está vendo a energia, né, embaixo de uma reta. Tá? Então, na verdade, ele aparece o quadrado. Esse quadrado aí acaba aparecendo porque quando a gente vai analisar, isso daqui vocês não precisam anotar não, tá? É só por curiosidade. Porque às vezes vocês falam assim, mas por que apareceu esse quadrado e antes não tinha, né? Não tem problema. Porque aqui, ó, não tinha esse quadrado, né? Mas por que está aparecendo agora? Tá? Porque quando a gente analisa essa deformação aí, tá, pessoal? A gente acaba analisando em um gráfico que ele faz mais ou menos assim, ó. Certo? E esse K, ele tá nessa região aqui que é linear, ó. Só nessa região. E como a gente tem que calcular a energia aqui, ó, a gente tem que calcular a área embaixo dessa curva aqui, só nessa região que é linear. Por isso que acaba aparecendo um quadrado aí, tá? A primeira equação é só para exemplificar, né? E essa daqui, né, claro, é a força em função da deformação. Força em função da deformação, a gente tem isso. Agora, quando a gente fala em energia, aí a gente vai ter esse quadrado aqui. Tudo bem? Acaba sendo por isso, tá? Mas é porque a gente está calculando a área embaixo de uma curva. Pois então, vocês guardem aí para vocês, né? Que a energia potencial elástica é dada por
kx ao quadrado dividido por 2. Só isso. Beleza? Então a gente vai perceber aqui, pessoal, ó, a gente vai perceber aqui que se a gente quiser calcular, por exemplo, a energia potencial elástica de um corpo que tem, sei lá, uma constante, uma mola, né? Uma constante de... Não vão ser esses valores, tá? Mas, por exemplo, de 10. Ok? Aí eu falo que houve uma deformação de 1 metro. Certo? Para eu calcular essa energia potencial elástica, eu vou ter então 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 10 é 10 dividido por 2. Essa energia potencial então é de 5 joules. Beleza, pessoal? É só isso, tá? Então se eu quiser calcular essa energia potencial aí em função de uma determinada deformação, é só substituir. Por enquanto a gente só vai fazer isso, tá? Agora vamos supor que você queira calcular a deformação em função de uma outra coisa, ou em função, por exemplo, da energia que está sendo aplicada. É simples, né? A gente vai ter aqui, ó, que a equação é kx ao quadrado dividido por 2. Se eu quero calcular essa deformação com base em uma energia que eu vou ter, é só eu isolar esse x. Então vai ficar aqui, ó, x igual a energia potencial elástica vezes 2 dividido por k. O quadrado que estava aqui vai acabar vindo para cá. É só a equaçãozinha de primeiro grau. Beleza? Mas a gente vai perceber, pessoal, que a gente não vai usar isso daqui agora. Ou pode usar num exercíciozinho ou outro, né? Para a gente calcular só a deformação de um corpo. A gente vai usar mais o cálculo dessa energia potencial. Ok? Vocês ficaram com alguma dúvida em energia potencial elástica? Alguma dúvida? Não? Posso colocar exercício lá então? Tá tudo certo? Acho que foi na hora do exercício. Vamos ver. Tá. A Júlia, pode repetir só essa última parte, por favor? Claro. Ó, Júlia, o que eu quis dizer aqui é que vai ter algumas vezes, né? Vão ter vezes que vocês vão ter que calcular esse x aqui, que é a minha deformação. Lembra quando a gente estava falando aqui das molinhas, né? A deformação acabava sendo o quanto da posição inicial, o quanto ela se deformou em relação a uma força aplicada, tá? Então, ó, por vezes vocês vão ter que calcular esse xzinho aqui, certo? E esse xzinho para calcular, o que eu fiz? Ó, eu peguei esse 2, eu só isolei o x, tá? Peguei esse 2 que está aqui embaixo, passei para lá multiplicando, ele está dividindo, eu passo para lá multiplicando, então está aqui, o 2zinho aqui, certo? O k que estava multiplicando, eu passei para cá dividindo, só isso. E esse quadrado que estava aqui, eu passei para o outro lado como raiz. Aí eu tive a equação aí do x, só isso. Tá? Mas vocês não precisam guardar isso, tá? É só vocês fazerem a equação de primeiro grau. O que vocês têm que guardar mesmo é que a energia potencial elástica é kx ao quadrado dividido por 2. Só isso que vocês têm que guardar. Ok? Tudo bem? Entendeu aí, Júlia? Aquilo lá, Sofia, era só para falar que uma força aplicada a um corpo que se deforma vai causar uma deformação, né, proporcional a essa força. Só isso. Tá? Essa equação aqui, ó, de energia potencial deriva dessa equação de força. Tá? Só que o método de demonstração eu acho que eu não preciso mostrar para vocês. Tá? O que você precisa saber é que uma força aplicada a um corpo, né, que possui uma constante elástica aí, né, vai proporcionar uma deformação que é proporcional a essa força.
Então, se eu tiver uma força de 10 newtons e uma deformação de 10 centímetros, quando eu aplicar o dobro da força, eu vou ter o dobro da deformação. Quando eu aplicar o triplo da força, eu vou ter o triplo de deformação. Agora, com a energia, isso aqui eu estou falando da força. Agora, com a energia, eu vou pegar essa constante elástica e multiplicar pela deformação ao quadrado e dividir por 2. Veja, força é diferente de energia. Lembra lá, né? Lembra disso? Beleza? Então, essa primeira equação aí de força é igual a Kx, é só quando eu estou falando de proporcionalidade aí entre força e deformação. Aqui, ó, eu já estou falando de energia. Aí já é energia. Vai ficar mais claro quando a gente começar a falar na próxima aula de conservação de energia. Porque conservação de energia, pessoal, nada mais é do que a gente estudar o que está acontecendo quando, por exemplo, né, eu tenho uma bolinha aqui, ó, por exemplo, tá? Uma bolinha a 10 metros de altura, certo? Aqui, não, Emerson, você vai perceber que a gente não vai usar muito esse FKX aí. É só quando a gente quer saber uma deformação em função de uma força. Aí a gente vai usar, né? Mas se a gente quer saber energia, a gente não vai usar esse cara aí não, tá? Como a gente está interessado mais agora em energia, então a gente não vai usar tanto esse cara, tá? Mas eu posso colocar algum exercício só para exercitar a cabecinha de vocês. Mas o que é a tal da conservação de energia, pessoal? Olha que interessante. A gente sabe que aqui em cima a gente tem uma energia potencial gravitacional. Por exemplo, tá? Eu vou dar o exemplo aqui da bolinha. E é uma introdução já para a próxima aula. A energia potencial gravitacional, ela vai ser toda convertida em movimento, que é a tal de energia cinética. Porque se a gente segurar a bolinha aqui, vocês concordam comigo que na hora que eu soltar, ela vai começar a cair e vai começar a aumentar a sua velocidade? Lembram disso? De queda livre? Lembram de queda livre? Então, vai acontecer, pessoal, que toda essa energia potencial gravitacional, aos poucos, vai ser transferida para essa bolinha que vai caindo aqui e aumentando a sua energia cinética em função do aumento da velocidade. Então, gradativamente, a bolinha vai abaixando, quer dizer que eu vou perdendo energia potencial gravitacional, só que eu vou aumentando na energia cinética, porque está diminuindo a altura, mas aumentando a velocidade. Conseguem perceber isso? E aí tem algumas simulaçõezinhas que eu vou procurar ali no PET, né, se tem, e aí fica mais claro para vocês. Mas nada mais é do que isso. E no caso da mola, por exemplo, né, se eu tenho uma mola aqui na parede, ó, tá puxada, e tem uma bolinha aqui, né? Eu puxei essa mola aqui, certo? E essa deformação X aqui, ó, por exemplo, né? Por meio dela, né, e da constante elástica da mola, eu consigo calcular a minha energia potencial elástica, certo? Então eu tenho uma energia potencial elástica por conta da deformação dessa mola. Claro, por conta da força que eu estou aplicando e da deformação dessa mola que eu estou tendo aqui. Beleza? Vocês concordam comigo que na hora que eu soltar, essa bolinha vai tender a ir para esse lado aqui, né? A mola vai puxar essa bolinha e vai aumentar a velocidade, não vai? Então, ó, o que a gente vai ver também é que toda essa energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética. Estão vendo? Tudo que é energia potencial quer dizer que está lá armazenada. É uma energia armazenada, certo? Energia cinética, a gente já tem uma energia voltada a deslocamento, a velocidade, certo? É o corpo em movimento aqui. Energia potencial, o corpo não está em movimento. E por isso que a gente tem aqui, ó, energia potencial gravitacional, que está relacionada com a gravidade, e energia potencial elástica, que está relacionada com a possibilidade de um corpo se deformar elasticamente.
tá? E posteriormente realizar trabalho, né? Na verdade. Ok? Ficou um pouco mais claro aí para vocês o que são essas energias, mas na semana que vem a gente vê conservação, tá? Por enquanto a gente só quer entender as energias. Vamos um passinho de cada vez, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Beleza? Beleza. Então tá bom. Pessoal, então se ninguém ficou com dúvida, a gente termina por aqui a aula de hoje, tá? Daqui a pouquinho eu estou liberando um questionário lá para vocês, tá? E aí não dá para colocar prazo maior, tá, pessoal? Até semana que vem só, porque na semana que vem a gente já vai pegar esses conhecimentos que foram fixados lá nesse nosso questionário de hoje e já vai aplicar em conservação de energia. Tudo bem? Belezeura? Acho que sim, né? Beleza. Então tá bom, pessoal. Então por hoje era isso, tá? Até semana que vem e daqui a pouco eu já coloco os exercícios lá para vocês. Tá bom? Beijo, pessoal. Um abraço.